O Tribunal Federal Luiz Fux afirmou que a Corte não retirou do governo federal a responsabilidade pelas ações contra a Covid-19. Em uma live promovida pelos jornais Valor Econômico e O Globo, Fux defendeu que a culpa recai sobre todas as instâncias do Executivo. Vamos acompanhar. Fazer disso uma crise institucional é exatamente criar algo artificial a pretexto de outros objetivos, que não os objetivos de obedecer aos princípios democráticos, ao princípio republicano e à obediência à Constituição Federal e às leis. A declaração de Fux tenta rebater o discurso de Jair Bolsonaro. O presidente deixa claro que a culpa pelos danos causados pelo coronavírus é dos governadores, uma vez que o STF entendeu que estados e municípios têm autonomia para decidir sobre as medidas sanitárias. Luiz Fux afirmou também que há no Brasil uma pseudocrise institucional. Para o ministro, os atritos entre os poderes são criados a partir de desejos obscuros de pessoas que não têm interesse na ordem democrática. Vamos acompanhar. Não eximiu. Pelo contrário, reforçou a competência dos executivos. O Supremo não exonerou o Executivo Federal das suas incumbências, porque a Constituição prevê que, nos casos de calamidade, as normas federais gerais devem existir. Muito bem, aí o ministro Luiz Fux, começa com você, Fiuza. O que é que você achou dessas falas aí do ministro Fux, que na prática foram respostas, né, ao raciocínio do presidente Bolsonaro? Bom, se ele quis responder, ele ficou devendo, né? Ele fez uma retórica ali, um bailado inútil para talvez desviar a atenção do fato que todo mundo já sabe, que o STF é o pai do Covidão. Esse é um fato que a história, por mais que esse pessoal que está tentando retocar a história e reescrever, isso é inevitável. O STF tirou, sim, as atribuições do governo federal, né, que é o governo nacional, que deveria estar nos seus plenos poderes para ditar as diretrizes nacionais de enfrentamento de uma epidemia que não era estadual, que não era municipal. E o STF, numa canetada, fazendo política contra o governo federal, que é o que está fazendo desde o começo, como a gente está vendo nesses inquéritos aí, aberrativos, ditatoriais, perseguindo aliados do presidente. O STF foi lá e deu essa caneta mágica para os aloprados, né? Nem todos são aloprados, mas vários se mostraram aí pelo superfaturamento que a gente está vendo. Aloprados não, ratos, né? Porque você roubar no meio de uma calamidade, de uma tragédia, de uma pandemia, talvez sem precedente, você é um rato, né? E o STF é o pai disso. O STF deu essa caneta para fazer política, né? Para permitir que governadores e prefeitos, inclusive, descessem o sarrafo na população, como aconteceu de maneira vergonhosa, né? Sem nenhum pio dos supostos humanistas que viviam aí de plantão dizendo que é ditadura, que as minorias. Eles sumiram, os humanistas, ou seja, são cúmplices do STF, que é o pai do Covidão. O resto é conversa fiada. Você, Zé? Olha, Vitor, eu Fiuza, acho que o ministro Luiz Fux tem razão. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela não tirou do governo federal a responsabilidade e a competência de definir as linhas gerais. Apenas disse que os municípios e os estados também, é a decisão do plenário do Supremo, né, também poderão definir ali limites. Mas está faltando exatamente uma regulamentação geral, uma coordenação geral do Ministério da Saúde. Hoje o Ministério da Saúde só faz uma coisa, divulgar números e mandar alguns, já houve um envio de hospitais de campanha, né? Mas não coordena de fato um grande movimento nacional. Está faltando exatamente isso. Agora, na prática, a decisão do Supremo Tribunal Federal foi de repassar à justiça de cada estado e de cada município decisões próprias dos governos estaduais e municipais. Quer um exemplo? Aqui em Brasília, ontem,
a juíza Cátia, o nome dela é Cátia Balbino de Carvalho, ela decidiu suspender a decisão do governador Ibanez Rocha de abrir mais uma parte do comércio aqui em Brasília, de continuar no processo de abertura gradual. Ela suspendeu. Ela é da terceira vara civil federal daqui de Brasília e acabou decidindo acima do governador. O governador, numa frase muito feliz, diz o seguinte, que decisão judicial ou se aceita ou vai recorrer. E aí ele decidiu recorrer, ou seja, isso vai para os tribunais superiores. Pelo que eu conheço da lentidão da justiça, quando os tribunais superiores decidirem sobre isso, a pandemia já passou, ou seja, a coisa está desgovernada. Mesmo assim, o presidente Jair Bolsonaro hoje, de novo, hoje, o presidente fez um apelo aos governadores e prefeitos para abrir o comércio, dizendo que houve exageros lá atrás, diz que houve informações desencontradas, e é verdade, da OMS, mas, enfim, o que eu quero dizer é que está faltando uma coordenação nacional até para lidar com os prefeitos e governadores. A situação está muito solta para os governadores tomarem rédeas. Se eles podem tomar rédeas, que paguem. O governo federal é que coordena e que manda dinheiro. Essa conta já está a mais de 400 bilhões de reais. Pode chegar a 800 bilhões de reais para os cofres públicos federais. Se o governo está pagando, como ele não pode coordenar? Pode sim. O Supremo definiu que os prefeitos e governadores podem também, mas a coordenação geral, eu ainda acho que é do Ministério da Saúde. Está faltando essa coordenação geral. Diga aí, Augusto. Pode discordar, o que eu faço raramente, do Zé Maria Trindade, que vai ser o Procurador-Geral da República, Consultor-Geral da República no meu governo. Numa ação... E acho que cortou um pouquinho o som do Augusto. Quer voltar um pouquinho, Augusto? Interrompeu um pouco. Quer voltar? Você disse que discordava do Zé Maria, agora ia começar a explicar os motivos. Por favor. Não, eu disse que eu vou discordar, o que eu faço raramente, do Zé Maria Trindade, porque ele vai ser o Consultor-Geral da República no meu governo, já está nomeado. Mas eu devo discordar pelo seguinte, numa ação, em resposta a uma ação proposta pela OAB, pouco depois de 15 de abril, quando o STF tomou aquela decisão de entregar a montagem da estratégia e sua execução aos prefeitos e governadores, ou melhor, aos governadores e prefeitos, o Alexandre de Moraes, o nosso ministro, sabe tudo, respondeu o seguinte: não compete ao Poder Executivo Federal afastar unilateralmente as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas competências constitucionais, adotaram ou venham a adotar, no âmbito de seus respectivos territórios, importantes medidas restritivas como a imposição de distanciamento, isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e a circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, como demonstram a recomendação da OMS e vários estudos técnicos científicos, disse o doutor em coronavírus, Alexandre de Moraes. O que ele está dizendo aqui? As atribuições do governo federal foram reduzidas pelo Supremo às seguintes: coordenar o trabalho dos governadores, que deveria ser feito pelos próprios governadores, deveriam nomear um grupo ali de secretários da saúde para coordenar o trabalho deles, que eles tanto reivindicaram, tá? O poder de montar a estratégia e executá-la. O governo federal ficou com o papel de arrumar dinheiro, tem que dar, de patrocinador. E ele podia sim tomar alguma atitude, desde que fosse para aumentar as restrições. Em várias manifestações, os ministros deixaram isso claro. Tanto que o decreto, quando o Bolsonaro tentou a reabertura de algumas atividades,
os governadores se basearam nas decisões do Supremo, ou autoridades do judiciário estaduais se basearam, invocaram a decisão do Supremo para proibir o governo de abrir qualquer atividade econômica. Então, os governadores, antes que a coisa ficasse feia, eles reivindicaram esse poder, que lhes foi concedido no dia 15 de abril pelo STF. A partir daí, eles decidiram o que fazer nos seus estados. Agora, eles querem que o governo coordene o quê? Coordene o quê? O Ministério da Saúde se limita a repassar dinheiro e a recolher os dados das secretarias da saúde que não entregam no prazo combinado e divulgá-las. Agora, o que mais ele vai fazer? Então, o Supremo, está aqui, o doutor Alexandre. A OMS disse isso, é só ver o que a OMS disse, né? Hoje pode estar dizendo outra coisa. Se você pega no meio dessa caminhada errática, você vê que a OMS sempre foi a favor das medidas adotadas pelos governadores. Então, os governadores ficam com o sucesso e também com o fracasso. Não pode só ter aquela conversa de técnico de futebol. Eu ganhei, nós empatamos, vocês perderam.